semana 3, que vai tratar a respeito das algas. É o conteúdo do PET volume 4. Elas diferem das plantas por não apresentarem embriões dependentes de estruturas de origem materna para sua nutrição. Esses embriões nas plantas são as sementes. Então, as algas elas poderiam ser confundidas com as plantas porque elas têm muitas coisas em comum. Tem o corpo no formato de talo, isto é, não possui raiz, nem caule e nem folha como tecido verdadeiro. Então, é outra diferença das plantas. Nas algas, os talos podem ser laminares ou tubulares. Então, eles podem ser achatados como se fosse uma folha da maioria das árvores, e elas podem ser tubulares parecendo canudos. A presença da parede celular é uma característica marcante na maioria das algas. Então, outra característica que assemelha às plantas, né? A presença da parede celular, uma vez que representa importante barreira de proteção para as células que as compõem. A principal proteção é contra a lise. Então, a parede celular, ela protege mais externamente a célula, impedindo que a célula se rompa com muita facilidade. Então, como elas vivem em ambiente aquático, se elas viverem em ambiente de água doce, o meio é menos concentrado que dentro da célula. Então, automaticamente elas vão receber mais água. Se elas não tivessem essa parede celular, elas poderiam se romper com muita facilidade. Então, é uma característica que assemelha às plantas e que é muito importante, uma vez que ela torna essa célula mais resistente. Existem espécies de algas unicelulares e pluricelulares. Aí eu vou mostrar, também tem no PET um quadro que fala quais são as unicelulares e quais são as pluricelulares. Elas podem viver isoladas ou em colônias de forma microscópicas até talos laminares com 60 metros de comprimento. Habitam principalmente em ambiente aquático, como os mares, rios, lagos, lagoas e fonte termal. Algumas espécies podem ser encontradas em ambiente terrestre, como no solo úmido, casca de árvore, ou ainda em associação de mutualismo com outros seres vivos. Então, a gente tem a presença dos líquens, que geralmente estão nos troncos das árvores, que é a associação de alga e fungo. Então, eles vivem fora do ambiente aquático, mas sempre em local menos poluído, sempre em local úmido, porque eles necessitam dessas condições. Então, aqui eu tenho uma imagem de alga unicelular. No caso aqui são as euglenófitas. Então, elas aqui, ó, a gente até consegue perceber a presença do pigmento. Eu vou falar também daqui a pouquinho. Então, várias algas unicelulares. Aqui nós temos um exemplo, na verdade são exemplos de algas pluricelulares. E aí a gente consegue perceber a variedade entre elas. E visualmente a gente poderia se enganar e achar que se trata de planta, né? Mas é alga. Até então as algas, há algum tempo atrás, elas eram do mesmo grupo dos protozoários. Alguns autores ainda trazem alga dentro desse grupo de protozoários, mas atualmente já se vê a possibilidade de separação, uma vez que tem várias diferenças entre as algas e os outros representantes do protista, né? Então, esse quadro eu retirei lá do PET, onde mostra o grupo de alga e as suas características. Então, o grupo que é chamado de clorófita,
assim como todas as outras palavrinhas aqui estão em latim, né? Eles têm pigmentos que são a clorofila, que é o mesmo das plantas, carotenos e xantofilas, que são outros tipos de pigmento presente nesse grupo. Aí nós temos os gêneros, né? Uva, espirogira é muito comum, a gente, quando vai pesquisar na internet, a gente encontra com muita facilidade. E aí, nesse caso, desse grupo, a gente vai ter representante tanto unicelular quanto pluricelular. Então, nós temos exemplares microscópicos, que são os unicelulares, e de grande tamanho, que a gente consegue ver mesmo fora do microscópio. A substância de reserva é a substância que todo ser vivo ali reserva uma substância que produz energia. Então, é onde ele vai recorrer para a utilização da energia. No caso, esse grupo, ele vai ter reserva de amido, tá? E que amido também a gente vai encontrar como reserva de planta, tá? E a parede celular é composta por celulose. Então, aqui a gente tem celulose, amido e a clorofila, que estão presentes também no grupo das plantas, tá? E aí, tem esse quadro com todos os outros grupos, né? Vou citar só alguns, rodófita, então também tem clorofila, aí já tem outro tipo de pigmento, ficoeritrina, que é um pigmento diferente da clorofila, né? Tanto composto químico quanto a coloração também. Os exemplares, aí no caso a maioria vai ser pluricelular e vai ter também como reserva amido e na parede celular, além de celulose, água e carreginina, tá? São substâncias que vão estar presentes na parede celular. Então, esse quadro eu retirei de lá, do PET, e é interessante que vocês consultem também o texto, porque na aula eu trago mais resumido, tá? Aqui eu trouxe um exemplo de reprodução. Então, foi esse esquema também eu trouxe lá do PET, eu printei da mesma forma que está apresentado lá no PET, onde a gente vê o ciclo de vida por alternância de gerações. Desse grupo aqui, né, uva. Então, o que significa alternância de geração? Significa que, ora, o indivíduo vai se apresentar nesta fase, que a gente chama de esporófito, que ela é 2N ou diploide. Eu vou relembrá-los o que é isso. E em outro momento elas podem se apresentar em forma de gametófito, tá? Que já é a fase haploide ou N. Então, por isso que é alternância de geração. Ora ela vai estar 2N, ora ela vai estar N. Ora ela está diploide, ora ela está haploide, tá? Então, visualmente, a gente encontrando na natureza, é muito difícil a gente identificar se ela está nessa fase diploide ou se ela está nessa fase haploide. Essa fase haploide, que é o gametófito, são os gametas, tá? Mas ele cresce e vira essa folhagem, bem semelhante à fase esporófita, tá? Então, vamos iniciar o ciclo aqui, né? A gente consegue perceber aqui como se tivesse ampliado essa região. E aí, se ele é esporófito diploide, esse diploide representa o número máximo de cromossomo de uma espécie. Então, vou dar um exemplo. Na nossa espécie, nós temos 46 cromossomos, é o número máximo de um indivíduo normal. Então, a gente fala que essas células que têm 46 cromossomos são células diploides. Lá nos gametas, que vão ser espermatozoide ou ovócito, a gente tem metade do número de cromossomos. Se na célula, qualquer célula do corpo que não seja gameta vai ter 46, nos gametas, então, a gente vai ter 23, que é a metade. Então, os gametas a gente fala que são
haploides, tá? Só que os gametas, eles são microscópicos, eles não formam um indivíduo. Aqui formam, por isso que é chamado de alternância de geração, porque nesse caso a gente vai ter um indivíduo haploide, tá? Então, iniciando aqui, a partir dessa estrutura diploide, nós temos a ampliação, então acontece a nível microscópico, né? A formação de esporângios. Então, aqui está apontado, né? Onde ocorre a formação de esporângios. Esses esporângios, eles passam por divisão celular, que é chamada de meiose. Na meiose, a gente vai ter redução no número de cromossomos. Então, antes elas eram diploides, depois que passou pela meiose, que a gente viu lá no primeiro ano, né? Se tiverem com dificuldade de lembrar, eu sugiro que assistam algum vídeo ou me perguntem depois. Então, a meiose é um processo de divisão celular onde tem redução no número de cromossomos. Então, a gente vai ter formação de esporo haploide. Então, a gente percebeu que reduziu pela metade. Se reduziu, é porque passou pela meiose. Então, nós temos formação de vários esporos haploides, vários. Esses esporos, eles estão, aqui como a gente está falando de uma alga que vive em ambiente aquático, então esses esporos são lançados na água, né? E eles podem crescer através de mitose. Então, o que é a mitose? É o processo de divisão celular que aumenta o número de células sem mudar, sem interferir em nada o número de cromossomo dentro de cada célula. Então, a gente tem aqui o aumento, isso aqui é microscópio, aí essa estrutura ela cresce, então vira uma estrutura pluricelular, porém as células dessa estrutura, todas elas são haploides. Todas. Porque a mitose tem formação de célula, mas não muda o número de cromossomos. Beleza, formam células iguais. E aí, esses esporos aqui que formam o gametófito vão formar gametófito feminino ou gametófito masculino. Ambos haploides. Então, esse é o gametófito feminino, esse é o gametófito masculino. Da mesma forma, essa região aqui ela foi ampliada, e aí a gente consegue ver a nível microscópico. Então, a gente vê os gametângios. Tá vendo? Aqui dentro são os gametângios que vão formar os gametas. Olha os gametas aqui. Então, não teve nenhum processo nem de fecundação, nem de divisão celular. Então, eles se mantêm haploides. Então, os gametas haploides, então aqui gameta produzido do gametófito feminino e gameta produzido pelo gametófito masculino. Então, forma gameta feminino e masculino. Quando ocorre a união desses gametas, então tem um gameta feminino com um gameta masculino, ambos haploides, quando eles se unem, a gente chama de fecundação. Uniu, a gente tem a mistura do material genético. Material genético desse gametófito feminino e material genético desse gametófito masculino. Fecundou, vai reconstituir o número de cromossomos. Então, aqui eles são haploides, só que na fecundação soma o material genético de um com o outro, porque uniu, né? Então, essa união aqui que forma o zigoto vai ter o número de cromossomo restituído, que é diploide aqui. Então, esse zigoto unicelular vai passar por mitoses, ou seja, vai passar por divisões celulares que não vão alterar o número de cromossomos, só vai aumentar a quantidade de célula. Então, forma-se novamente uma estrutura pluricelular, porém, nesse caso, ela vai ser diploide, porque ela veio de uma fecundação de gametas. Então, essa fecundação de gametas originou uma célula diploide que a gente chama de zigoto,
e esse zigoto passou por divisões celulares, que a gente chama de mitose, e formou novamente o esporófito diploide. Então, esse é um ciclo, tá? Esse ciclo é por alternância de geração, porque ora essa alga vai estar em forma de esporófito, que é diploide, ora ela vai estar em forma de gametófito, que é haploide. Entendido? Então, é um exemplo de um ciclo de reprodução sexuada, né, da uva, tá? Que é conhecida como alface do mar. Então, as algas, elas têm uma importância. Aí eu trouxe algumas das importâncias que foram citadas no PET, que eu julgo como mais significativas. Então, as algas elas ocupam o primeiro nível trófico das cadeias alimentares. Então, na cadeia alimentar, a gente sabe que ela tem início a partir do produtor, que é aquele que consegue trazer energia para dentro da cadeia, através da fotossíntese, por exemplo. Então, as algas elas conseguem produzir o seu próprio alimento, né, através da fotossíntese. Então, elas são a base da cadeia alimentar em ecossistemas aquáticos e fazem parte do fitoplâncton. Então, dentro da água, a gente tem um grupo de ser vivo que faz fotossíntese, que é o início da cadeia alimentar, que são chamados de fitoplâncton, tá? E aqueles que se alimentam deles são chamados de zooplâncton, que são tanto o fitoplâncton como o zooplâncton, está referindo aos micro-organismos. As algas são muito utilizadas em várias atividades industriais e na própria alimentação humana, particularmente pelas populações orientais. Então, a gente vê em prato oriental, na culinária oriental, a gente vê a presença de algas, tanto na decoração quanto também na degustação. As espirulinas, que são algas verdes unicelulares, elas são comercializadas na forma de cápsula para complementação de nutrientes em dietas, pois são muito ricas em proteínas. Lá no PET tem mais outras citações da importância das algas, aí eu trouxe essas três, tá? Tem uma importância também que, na verdade, está relacionada ao impacto ambiental, né? Que são as marés vermelhas. A maré vermelha, ela vai ocorrer provocada tanto pela elevação da temperatura e outras condições, por exemplo, a salinidade da água, né, que vai alterar o pH. Então, se a gente está falando que essas algas elas vivem no ambiente aquático, qualquer alteração nesse ambiente pode provocar essa maré vermelha. E o que é isso? É quando a gente tem uma proliferação descontrolada de algas desse grupo aqui, ó, pirrofíceas ou dinoflagelados. E aí, elas vão liberar uma toxina que vai fazer com que a água fique no tom avermelhado. Esse fenômeno ele pode provocar a morte de organismos aquáticos, como peixes e mamíferos, podendo ter efeito residual no corpo dos moluscos e crustáceos e, consequentemente, intoxicação das pessoas que se alimentam desse organismo. Esse fenômeno é provocado pela liberação de toxina na água, formando grandes manchas que podem ser avermelhadas. Quando a população de alga diminui, o fenômeno desaparece também, rapidamente, tá? E aí eu trouxe uma reportagem do ano passado, foi de fevereiro do ano passado, de um episódio que aconteceu no Nordeste. Esse link não está no PET, mas eu achei interessante trazer para mostrar que ocorre com muita frequência e para a gente também ver a visão da população com relação a isso. É interessante ver os comentários também na entrevista. Só praia, o mar pra lá de convidativo e quase tem ninguém. A cena incomum, em pleno verão, se torna até, diríamos, improvável pelo local onde nós estamos. Essa é a praia de Maracaípe, uma das mais badaladas
litoral sul de Pernambuco. Durante a manhã dessa terça-feira, dava para contar nos dedos quantos banhistas se arriscavam a dar um mergulho no mar. Teve até quem se arrependesse. Rapaz, o susto, viu? O medo danado, o rapaz aqui acabou de falar da situação. Tô aqui ainda com medo, né? Não sei se pode ter algum resquício ou não, né? O receio ainda é consequência do último fim de semana, quando vários frequentadores da praia apresentaram um quadro de intoxicação. Adeildo trabalha como garçom neste bar, um dos mais conhecidos do local. Ele e outros 19 funcionários se sentiram mal. Alguns, inclusive, precisaram de atendimento médico. Deu febre, dor de cabeça, dor no corpo. A gente pensou que alguma coisa que a gente tinha tomado, mas não foi não. Foi o mau tempo do mar, a maresia. Tem 24 pessoas trabalhando aqui no bar. 20 pessoas adoeceram. Os quatro que estavam de fora escaparam. Existe uma grande concentração de uma espécie de microalga e por conta do aumento da temperatura do mar, elas acabam dissipando uma espécie de toxina. Ao simples contato da pele com a água do mar, ou então até mesmo pelo ar, o banhista acaba desenvolvendo a intoxicação, que começa com uma dor na garganta, dor de cabeça e vai evoluindo. Enjoo, febre e outras consequências. Foi o que aconteceu com o Sérgio, mas, segundo ele, o problema maior nem foi o mal-estar, e sim a queda no movimento do comércio. Foi assim, rápido, muito rápido mesmo. Só que tem pessoas que demoram um pouquinho mais para se recuperar, né? Eu, graças a Deus, na segunda-feira já amanheci bem, mas tem amigos nossos, funcionários nossos aí que ainda tá passando mal dessa crise, essa virose, viu? Já tá meio fraco mesmo o movimento, mas atingiu um pouquinho, sim. De acordo com o secretário de Meio Ambiente de Pojuca, o fenômeno é comum nesta época do ano. Segundo ele, desde o último domingo, equipes da secretaria estão monitorando todo o litoral do município com o objetivo de detectar possíveis novos focos. Nós vamos permanecer durante a semana toda, né? Hoje de manhã, logo cedo, já encaminhamos uma equipe novamente para lá. Elas estão andando a costa toda, né? Desde Gamboa até Maracaípe, seguindo um pouco também para Serrambi, né? Porque pode acontecer esse fenômeno lá também, para que as pessoas fiquem alertas. Alívio para este casal de turistas que veio do Mato Grosso para passar a lua de mel em Maracaípe. Falaram que passado, viemos aqui, a água tá bonita, tá legal de ficar aí. Deu uma tranquilizada boa. Vai aproveitar a viagem agora. Agora dá. Tô muito assustado com essa maré vermelha. Vai encarar o mar. Vou encarar o mar. Para o secretário de Meio Ambiente da cidade, o fenômeno não deve atrapalhar o fluxo de turistas nas praias da cidade durante o carnaval. Pode ficar tranquilo que os turistas podem vir tranquilamente, e a gente está aqui, é um fenômeno rápido, localizado, por sinal, não é em toda a orla, são pontos específicos, né, e não tem problema nenhum para que os turistas e os banhistas possam utilizar as áreas. Acho que vai normalizar tudo. Aqui pro carnaval, tudo melhora. Tudo melhora, desde tudo, desde o movimento até as festas, né? Eles estão preocupados com o carnaval. Mas, enfim, a proposta para essa semana é essa. Se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Agora eu vou encerrar a gravação. Vou postar no grupo da sala, viu?